Você já parou para pensar quantas reflexões essa situação toda de pandemia pode levar a gente, né? Caminhos diversos. Na série Retratos Pandemia 2020 de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre as sensações de medo, ansiedade que emergiram, né? As relações do homem com a natureza e também a importância do pensamento positivo para superar tudo que a gente encara pela frente. Alexandre Mendonça está chegando na área. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar: o que de fato aconteceu? A pandemia do novo coronavírus pegou toda a população do mundo de surpresa. Primeiro veio o medo da doença, depois os problemas que todos precisamos enfrentar, trabalho dentro de casa, fechamento de empresas, gente sem emprego, sem comida, pessoas morrendo. Agora, como lidar com tudo isso ao mesmo tempo em que a vida continua? A psicóloga Thais Roloff fez uma reflexão no livro Retratos Pandemia 2020. Ela viu no consultório dela que o medo paralisou muita gente. Então, uma coisa que ficou muito evidente em algumas pessoas foi o medo terrível de pegar Covid, de transmitir Covid, de achar que seria o escolhido, sabe? E aí a pessoa radicalizar em todos os sentidos a ponto de não sair e aí se abrir para o medo, né? Entrar num lugar de muita tensão e dentro disso tendo que lidar com todas as suas coisas que continuavam, seja as coisas de estudo, seja as coisas de trabalho. Então a gente dava para ver nitidamente que isso levava para um lugar de ansiedade muito grande. Tinha um cuidado em excesso que ia levando para um padrão de pensamento repetitivo, sabe? Eu posso ser aquela que transmite, eu toquei em tal lugar, eu não atendo nem ninguém na rua, né? Fico preocupado com isso, com aquilo. Então isso gerou muita tensão. Outro coautor do livro Retratos, Hélio Lang, afirma no seu artigo que a vida obedece a um ciclo e que nós estamos passando por um momento em que a natureza está cansada das ações do homem. E ela, ciclicamente, nos oferta algumas situações que guardam alguma maledicência. Por exemplo, tsunamis, essas coisas todas. Mas isso tudo, a minha modesta visão, é fruto desse tratamento que nós dispensamos a ela. Tanto que alguns mestres notáveis atestam que nós estamos numa fase, no raiar, de uma grande transição planetária. E nós precisamos rearrumar o nosso palco. A falta de carinho, de amor, de trato, de manutenção do homem para com ela. Então a natureza é um fator absolutamente importante nesse episódio. Thais acredita que superar os efeitos da pandemia vai depender da postura que cada um adota diante da própria vida. A gente só pode se resgatar a partir de um lugar mais vibrante, onde eu preciso centrar e mudar. Eu não consigo mudar o meu padrão de pensamento pelo pensamento. Eu tenho que mudar a minha vibração para eu acessar um outro lugar em mim, para que aí sim novos pensamentos possam me atingir. Então, assim, ninguém está livre de pegar, mas não significa também que se eu pegar, eu vá parar numa UTI
ou que eu vá morrer, não necessariamente. Eu não sei o que a vida quer de mim, o que eu tenho que aprender com isso. Mas é uma postura interna de como eu me coloco. Se eu baixo meu padrão vibratório, eu vou sintonizar com o que quer que seja, inclusive com a frequência vibratória do vírus. Não significa também que agora eu estou iluminada, não vou pegar, nada me atinge. Não é uma postura de arrogância, mas é uma consciência de que eu tenho que me cuidar, seguir os protocolos, fazer o que tenho que fazer, evitar certas coisas, mas eu posso seguir na vida, porque a vida continua, querendo ou não, a vida continua. Mas eu vou seguindo de um outro lugar. Então, essa postura interna de eu me acalmar, de eu buscar perceber como é que está o meu corpo, né? Perceber a minha respiração, isso vai fazendo com que eu me alinhe. E aí eu posso perceber que as minhas células, meu coração, meus ombros, algo em mim vai se acalmando. O seu Hélio conseguiu manter todas as atividades, principalmente aquela que ele mais gosta, escrever. Foi até produtivo para mim. Eu consegui escrever 4 livros, um já editado, que é um livro que eu escrevi para uma netinha minha que nasceu, a Heloísa, cujo título é Dos Diálogos Placentários de Heloísa. Tenho 3 outros no prelo, está só faltando, aguardando, na verdade, o momento para lançamento, e iniciei um outro sobre a grande cora coralina. Mas vai haver uma mudança muito profunda, realmente vai haver. As coisas se complicam para você, as coisas ficam difíceis, quando você é tirado da sua zona de conforto. Mas eu tenho certeza absoluta, eu imagino, quero me ver assim, que nós vamos superar. Vamos superar. Se Deus quiser, fazendo a nossa parte e contando sempre com Ele, tendo fé e foco. E nunca deixando de elaborar no bem. Então, não se trata só de ter um pensamento positivo, isso é muito clichê. Mas se trata de eu buscar fazer coisas na minha vida que me dão prazer, que me tragam alegria. Porque quando eu sintonizo com algo que me dá prazer, as minhas células vibram. E aí eu posso pensar no pior dos meus problemas que não vai dar liga. Então, cada um tem que buscar aquilo que efetivamente dá prazer. Tem que descobrir. Se não descobriu, descubra. Experimenta. Porque isso é o que nos resgata, o que nos salva. E a gente acaba contribuindo para essa trama planetária, que já está difícil, né, para mudar. Então, tem a faixa da população que está vibrando no medo, é uma pena, né? O medo é uma forma de controle, e tem aqueles que estão vibrando num outro nível. Era assim como os reis controlavam, pelo medo, pelo castigo, pela morte, sempre foi, só vai mudando um pouquinho a cara, né? Então, como é que a gente sai disso? Vibrando nas frequências mais elevadas. A gente tem formas, meditar não custa, eu posso parar, fazer esse alinhamento, fazer uma atividade que me dê prazer, pintar, costurar, bordar. Quantas pessoas fazem isso, entende? Busca isso. E você, que tipo de vibração pretende manter na sua mente diante da pandemia?